E a pauta é o Abril Vermelho. Produtores rurais que se organizaram para combater a onda de invasões prometidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no chamado Abril Vermelho, acusam o governo da Bahia de apoiar o MST em ocupações que ocorrem pelo Estado. Nesta semana houve uma outra ocupação. Cerca de 250 pessoas ligadas ao movimento invadiram uma área de cerca de 800 hectares que pertence a uma usina na cidade de Timbaúba, em Pernambuco. E essa ofensiva do MST pressiona o governo do presidente Lula, que tenta atrair o setor do agronegócio, sem desagradar a base aliada, é claro. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Pedro Campos, do PSB de Pernambuco e vice-líder do partido. Boa tarde, bem-vindo, deputado. E o deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo e segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado Evair, que o senhor está sempre aqui comigo. Vou começar pelo deputado Pedro Campos, então, que é um estreante aqui. O senhor acredita, deputado, que o governo Lula se encontra em um impasse quando o assunto é a reforma agrária, já que precisa atrair o setor do agronegócio, mas também não pode se afastar de movimentos pela terra, movimentos sociais que tradicionalmente apoiam o PT em disputas eleitorais? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Evair. Para mim é uma alegria estar debatendo com vocês sobre esse tema no dia de hoje. Acredito que não tenha dificuldade para o governo Lula nessa questão. Primeiro, esclarecendo alguns fatos em relação a essa situação que foi tratada do estado de Pernambuco. As terras, na verdade, já foram desapropriadas pelo governo do estado. Seria implantado lá o polo automotivo que acabou indo para Goiânia. Então, são terras que estão de posse do governo do estado, onde a própria cooperativa que hoje toca a usina Cruangi e também o grupo da usina Cruangi já afirmou que está favorável à realização da reforma agrária nessa área e que cabe ao ITERP, o Instituto da Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, conduzir esse processo para que seja feito o assentamento. Então, aqui não existe esse conflito que está sendo narrado pela imprensa nacional. Se você pegar todos os atores que estão falando dessa ocupação realizada aqui em Timbaúba, estão favoráveis a que ocorra a reforma agrária. E em muitos outros locais isso acontece também. Se a gente for olhar nos últimos 40 anos, o Brasil aumentou em 6 vezes a sua produção agrícola. E a quantidade de áreas que foi ampliada foi apenas dobrar as áreas da produção agrícola. Então, hoje tem uma possibilidade de ganho muito grande a partir do investimento em eficiência, a partir do investimento em melhoria da qualidade da irrigação, da produção, que faz com que você possibilite o caminho da reforma agrária sem precisar ter conflitos nesse caminho. Então, o que o MST vem fazendo é afirmar que o governo precisa dar celeridade ao processo da reforma agrária e que existem caminhos possíveis, como esse aqui de Pernambuco, onde não há nem conflito para que isso seja executado. É preciso a pressão popular para que dê a velocidade que as pessoas precisam. E a gente tem uma alegria enorme de falar isso também, porque eu sou do Partido Socialista Brasileiro, o partido de Francisco Julião, que foi advogado das Ligas Camponesas, e a gente conhece essa luta há muito tempo e sabe que essa luta tem tudo para avançar no Brasil nos próximos anos. O deputado, aqui na abertura do debate, eu falei sobre a situação da Bahia e o senhor acrescentou, então, a situação de Pernambuco. Muito bem colocado. Eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente ouviu falar pouco das invasões de terra durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, e isso tem sido repetido, inclusive pela oposição, com o discurso de que o governo do PT e o governo do presidente Lula é muito tolerante com algo que eles classificam como um crime. A grande diferença é que no governo de Bolsonaro aconteceram 10 mil assentamentos de famílias. No governo de Lula, 615 mil assentamentos de família. Por isso que a gente vai ouvir falar muito mais nos movimentos de luta pela reforma agrária no governo de Lula, porque não adiantava se tentar lutar pela reforma agrária no governo que não acreditava que a reforma agrária era necessária, era preciso ser feita. Agora a gente tem um governo que acredita que a reforma agrária é necessária, que vê que a gente tem 45% das terras no Brasil concentrada em 1% das propriedades e que a gente não pode estar no país que é o maior produtor, um dos maiores produtores de alimento do mundo, de proteína animal, e o nosso povo está na fila do osso, a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. É preciso dar solução a isso. E uma das soluções é sim a reforma agrária, como é solução também o investimento em pesquisa para ampliar a produção dentro do agronegócio, dentro da agricultura familiar, como é preciso também você olhar para problemas reais. Hoje, por exemplo, a avicultura é o maior setor de produção de proteína animal
aqui no Brasil. A avicultura tem que estar muito mais preocupada com a gripe aviária do que com o MST. Se você acaba criando esse tipo de problema, que não é o problema real que o setor está enfrentando, você acaba desviando o foco de problemas reais que é preciso enfrentar, sim, pelo setor. Muito bem, deputado Evair, você ouviu agora o deputado Pedro falando dessa parte. O senhor vê que o senhor está acostumado a estar aqui comigo nesse painel, sabe que eu tenho muito cuidado com as palavras. E já disse aqui como a oposição classifica, o que eles classificam de movimento social. Os senhores, muitas vezes da oposição, falam é um crime o que está acontecendo. A explicação que o deputado Pedro Campos deu sobre o aumento agora no governo Lula de invasões contempla o senhor? O presidente Lula, ele fez uma campanha política, por sinal mentirosa e com indicadores falsos, e abraçado ao movimento do MST. O Lula e o Zé Rainha são amigos há mais de décadas. E, naturalmente, hoje ele está com esse incômodo porque ele percebeu que ele estava mal acompanhado e estava mal informado durante o processo eleitoral e agora, de posse do governo, ele está tentando mudar de discurso e se livrar, né, desse elefante na sala que ele tem, que é a Frente Nacional de Luta, que é o MST, e tentar esconder a amizade dele com o Zé Rainha. O próprio ministro da Agricultura mudou radicalmente o seu discurso. Nós estaremos convocando ele na Comissão de Agricultura da Câmara para dizer qual discurso que é o verdadeiro. Se aquele quando ele assumiu o ministério ou se é o dos últimos dias, inclusive ele defendendo aí o que nós acreditamos que é a posse de arma em propriedades rurais, direito de defesa. Ele mudou radicalmente o discurso. Deputado, desculpa lhe interromper, mas só para ficar mais evidente aqui para o nosso telespectador, o que diferencia do primeiro discurso, por favor, que o senhor se refere do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro? O ministro da Agricultura, nas suas primeiras manifestações, inclusive aqui tratamos desse tema em algumas oportunidades, ele se dizia favorável ao MST, ele era favorável, ele chegou a sentar com esses invasores terroristas proprietários rurais, sofreu muita pressão de todo o segmento produtivo sério desse país, e nos últimos dias ele tem dito que ele é contra o MST, ele é contra a invasão de terra, ou seja, ele mudou, ele que se assumiu o cargo, sendo favorável a esse movimento, abraçado que esse movimento, chegou inclusive a visitar esses assentamentos, e naturalmente nos últimos dias ele viu, acho que segundo a informação nossa, orientado pelo próprio presidente Lula, que tenta se livrar de ter essa ligação muito próxima com esse movimento, orientou o ministro a mudar o discurso. Nós estamos em dúvida, porque nos últimos dias o governo mudou o discurso e, naturalmente, nós estamos em dúvida de saber qual vai ser a postura do governo. O presidente Lula, ele traz informações dúbias, ele cada dia fala uma coisa, meio que na informação do dia, para poder agradar o cliente, e nós estamos realmente horrorizados. No Espírito Santo, nessa manhã de quinta-feira, nós estamos com a ameaça iminente aqui de uma invasão de uma propriedade produtiva. O sul da Bahia, lamentável, o que o PT, o MST e os movimentos estão fazendo de terrorismo naquela região, que se soma não só às invasões de terra, aos falsos índios, e naturalmente temos esse histórico brasileiro, e essa é a ameaça desse Brasil Vermelho, e o governo não faz nenhuma menção de repúdio, de enfrentamento. E, naturalmente, até comparando os números que o meu colega me antecedeu, é lembrar que foi o presidente Bolsonaro que trouxe dignidade àqueles assentados que ficaram abandonados e jogados muitas vezes no seu lote de terra. Nós entregamos mais de 400 mil escrituras, nós demos identidade, trouxemos dignidade e respeito, escrituras que vieram com assistência técnica, com acompanhamento, com melhoria, com infraestrutura. Portanto, o governo Jair Bolsonaro, que tem um respeito restrito, né, irrestrito ao direito de propriedade, um respeito para quem produz, sabe da importância dessa paz no campo, se preocupou e entregou mais de 400 mil escrituras de terra para aqueles assentados que às vezes estavam 30, 40 anos simplesmente sendo massa de manobra dos partidos de esquerda. E também trabalhou muito para que nós pudéssemos ampliar a regularização fundiária do país, para que realmente pudéssemos regularizar as nossas terras. E fazemos sim, quando o entendido da razão, é uma manifestação clara para que pudéssemos fazer uma justa e uma organizada reforma agrária. Contrário radicalmente à invasão de terra e esse terrorismo no campo
que é proporcionado por esses movimentos que têm o apoio, naturalmente, dos partidos ligados ao presidente da República. O deputado Pedro Campos, o senhor acredita, o senhor concorda que existe uma mudança no discurso do governo e essa incoerência apontada pelo deputado Evaí em relação ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro? Queria ouvir seu contraponto. Primeiro, eu queria retificar uma informação que foi fornecida pelo deputado Evaí, o qual eu respeito muito. O governo Bolsonaro forneceu 420 mil, mas não foram títulos de propriedade. A gente sabe que dentro do contexto da reforma agrária existe o título de domínio, a concessão de direito real de uso e o contrato de concessão de uso, que é temporário. Então, o que o governo Bolsonaro concedeu, em sua maioria, em 90% dos casos, foi o contrato de concessão de uso, que ele é temporário. Eu tenho certeza que qualquer proprietário rural não gostaria de ter na sua terra um contrato de concessão de uso. Gostaria muito mais de um título de domínio ou de um contrato de direito real de uso, que são permanentes. A diferença do primeiro para o segundo é que um possibilita a venda e o outro não, mas é hereditário, pode ficar herdado para a família. Então, a gente sabe que esses números do governo Bolsonaro, dos 420 mil, foram maquiados, foram ampliados com essa questão dos contratos de concessão de uso, que não garante o direito permanente efetivo para as pessoas. Em relação à questão do discurso do presidente Lula, eu tenho certeza que o presidente Lula entende a importância dos movimentos sociais, assim como os ministros que fazem parte do governo. Os movimentos sociais são fundamentais para dar legitimidade aos atos do governo e para ajudar a apoiar o governo nos enfrentamentos que são necessários e nas discussões que são necessárias para que as reformas aconteçam. Não é possível pensar em uma reforma agrária sem participação social. Se não houvesse pressão desde o tempo das ligas camponesas para que fosse feita uma reforma agrária, ela não aconteceria. Então, é importante, sim, que os movimentos utilizem suas ferramentas de protesto, de pressão ao poder público, que dê legitimidade a esse processo da reforma agrária. E algumas coisas que a gente também julga importante dizer. É criada muita desinformação em relação a esses movimentos. No dia de ontem, eu estava em um assentamento do MST, na cidade de Bom Jardim, que coincidentemente é a mesma cidade natal do nosso Francisco Julião, das Ligas Camponesas, participando de uma despesca, de um projeto que foi feito de aquicultura, de piscicultura, junto com o MST, em contato também com produtores de argila, de cerâmica local, que fizeram a escavação da argila, e com a interlocução com a Prefeitura e o Governo do Estado. A gente despescou lá 10 toneladas de peixe nesse assentamento que vai ser destinado para a população na Semana Santa que a gente está vivendo. Então, muito mais do que simplesmente atacar ou criminalizar o movimento, eu acredito que é preciso encontrar esses caminhos de fortalecer a atuação conjunta, governo, movimentos sociais e setor produtivo, como foi o caso lá de Bom Jardim, onde eu estive com o ministro da Pesca, André de Paula, para que a gente possa encontrar os caminhos de solução para essas discussões. Eu acredito que é muito mais proveitoso se a gente tomar essa atitude e esse caminho. Deputado Evaí, muito rapidamente, considerando então tudo que o deputado Pedro falou agora, é possível encontrar esse caminho do diálogo? Primeiro, contraditar o meu colega, dizer que o CCU é o primeiro documento necessário e importante, toda propriedade rural passa por isso, é o primeiro documento e para a certidão negativa fica faltando só as questões cartográficas. Portanto, o CCU não é o documento definitivo, mas já é a posse definitiva para trazer essas informações. O que nós queremos é acabar com as invasões de terra, nós queremos implantar o mais rápido possível a CPI para que possamos investigar os financiadores desse terrorismo no Brasil e nós, pela Frente Parlamentar Agropecuária, em hipótese alguma, vamos ter nenhum tipo de diálogo de acordo com quem invade terra, depera patrimônio e, às vezes, traz um caos para aquela região. Nós queremos a reforma agrária transparente, organizada e ordeira. Somos radicalmente contra a invasão de terra e o terrorismo no campo que essas pessoas, como estão fazendo hoje aqui no nosso estado do Espírito Santo. Obrigada, deputados. O diálogo só foi possível aqui, infelizmente. Obrigada, deputados. Agradeço a presença do deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, vice-líder do partido, e do deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo e segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que está sempre aqui comigo. Obrigada.